Cara, eu leitei meu próprio irmão enquanto ele dormia no sofá da nossa mãe. E o pior não foi isso. Foi ele acordar no meio da noite e olhar nos meus olhos sem dizer uma palavra. Gente, se você quer entender como uma família vai pro caralho em menos de 24 horas, fica aí que essa história vai te deixar sem ar. E olha, se você curte relatos reais assim, vira membro do canal. Tem histórias que não posso contar aqui em público, mas os membros têm acesso. Clica ali e me ajuda a continuar trazendo esses relatos pesados para vocês. Tudo começou numa terça-feira chuvosa. Eu, Gerson, estava deitado no sofá vendo Netflix, enquanto minha mãe dormia no quarto. Kleber, meu irmão mais velho, tinha voltado da casa da esposa dele com a cara mais fechada do mundo. Acho que brigaram de novo, mas ele nunca falava dessas coisas comigo. Ele entrou em casa molhado da chuva, jogou as chaves na mesa e foi direto pro banheiro. Eu fingi que estava concentrado na série, mas percebi que ele estava diferente. Quando saiu do banho, estava só de shorts e camiseta branca, o cabelo ainda pingando água. Sentou no sofá do meu lado sem falar nada. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, pausando o episódio. Nada que você possa resolver, respondeu, pegando o controle e mudando para o canal de esportes. Aquela resposta seca era típica dele. Desde que era criança, Kleber guardava tudo para dentro. Tinha 30 anos, era 9 mais velho que eu, e sempre foi aquele irmão protetor que todo mundo tem. Mas naquela noite, tinha algo no olhar dele que eu nunca tinha visto. Era como se ele tivesse perdido noção do que estava fazendo. A chuva batia forte nas janelas. Minha mãe roncava no quarto. A luz da TV iluminava o rosto dele de forma estranha, mostrando cada detalhe. A testa franzida, a respiração pesada, as mãos trêmulas segurando o controle. Ele estava nervoso demais. Quer conversar? Insisti, me virando para ele. Kleber me olhou. Foi um olhar rápido, mas intenso. Aqueles olhos castanhos que eu conhecia desde sempre pareciam diferentes. Não era só tristeza. Tinha medo, confusão e algo mais que eu não conseguia identificar na hora. Deixa quieto, Gerson. Vai dormir que tá tarde. Disse, mas não saiu do sofá. Fiquei ali por mais uns minutos, mas o clima estava pesado demais. Levantei para ir pro meu quarto, mas quando passei por ele, Kleber segurou meu braço. A mão dele estava gelada, trêmula. Fica mais um pouco, sussurrou, sem me olhar nos olhos. Sentei de volta, mas agora com uma distância maior. Não entendia o que estava acontecendo. Ele estava visivelmente alterado, mas não de bebida. A casa não cheirava a álcool. Era algo emocional, profundo, que parecia sufocando ele por dentro. A noite foi passando, a chuva não parava. A TV ficou no mudo de algum jogo que nenhum dos dois estava prestando atenção. Kleber começou a falar baixinho, tão baixo que eu quase não ouvi. Você lembra quando a gente era criança? Quando a gente dividia o mesmo quarto? Lembro. Você sempre me deixava dormir com seu cobertor quando eu tinha pesadelo? Respondi, sem entender onde ele queria chegar. Ele sorriu, mas foi um sorriso triste. Os olhos marejados brilharam na luz da TV. Aquele irmão que sempre foi meu herói, meu protetor, estava ali vulnerável como eu nunca tinha visto. E naquela hora, sem saber porquê, meu coração começou a disparar. Não era medo, era algo que eu não queria admitir para mim mesmo. Eu guardo tanta coisa, Gerson, tanta coisa que você não faz ideia, continuou, a voz quebrando. A tensão na sala estava tão palpável que dava para cortar com faca. Kleber virou lentamente a cabeça para me olhar, e foi nesse momento que eu percebi. Aquilo não era só sobre brigas com a esposa. Era algo muito mais profundo, mais antigo, mais perigoso, e eu, burro de merda, não tinha noção do que estava prestes a ouvir. O que você quer me contar, Kleber? Ele respirou fundo, as mãos tremendo mais ainda. A chuva parecia ter parado de repente, e o silêncio que ficou era ensurdecedor. Kleber abriu a boca, fechou, abriu de novo. Quando finalmente falou, foi a frase que mudou nossas vidas para sempre. Deixa eu te contar uma coisa que eu guardo há 10 anos, mas promete que vai ouvir até o fim, por favor. Meu sangue gelou. Não pela frase em si, mas pelo jeito que ele olhou para mim naquele segundo. Era um olhar que eu nunca tinha recebido dele. Era desejo, puro, cru, inconfundível. E naquela hora, eu entendi que a noite só tinha começado. Kleber se aproximou tanto que senti o hálito quente dele no meu rosto. Os olhos dele, que sempre foram meu porto seguro, agora pareciam um abismo sem fundo. Ele colocou a mão no meu joelho, e aquele toque simples me fez sentir um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. Sabe de uma coisa? Desde que você completou 18 anos, eu não consigo mais te ver como só meu irmão. Sussurrou, os dedos dele apertando levemente minha perna. Meu cérebro travou. Aquilo não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Kleber, meu irmão que eu vi, casar há 2 anos, que tinha esposa, casa, vida normal, estava ali me confessando algo que eu nunca imaginei ouvir. Kleber,
Você está confundindo as coisas? Consegui falar, mas minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Não tô não. 10 anos, Gerson. 10 anos guardando isso aqui. Ele bateu no peito, as lágrimas finalmente caindo. Quando você chegou nessa fase de mudar a voz, de crescer, de virar homem, algo em mim também mudou. Ele se levantou, começou a andar de um lado para o outro como um leão enjaulado. A camiseta branca grudava no corpo dele do suor. Eu estava petrificado no sofá, sem saber se corria, se gritava, se ficava. A noite que você beijou aquela menina na escola, lembra? Você veio contar com tanto orgulho. E eu fingi estar feliz por você, mas por dentro estava morrendo. Ele falava rápido, como se precisasse vomitar tudo antes de perder coragem. Quando você começou a sair com caras, eu fiz de tudo para não ver, não saber, não pensar, mas não adiantou. A realidade estava me batendo no rosto com força. Todos aqueles anos, todos aqueles momentos que eu achei que eram normalidade entre irmãos, tinham outro significado para ele. O jeito que ele me olhava quando eu saía para encontros, as ligações de madrugada, só para saber se tudo bem, as visitas constantes, mesmo morando do outro lado da cidade. E sua esposa? Perguntei, a voz tremendo. Ela percebeu, não o que eu sentia por você, mas que tinha algo errado, que eu estava distante, que eu não conseguia mais. Ele parou de andar, me encarou. Ontem ela me deu um ultimato. Disse que se eu não me decidir sobre o que eu quero da vida, ela vai embora. Mas o silêncio que se seguiu foi o mais pesado da minha vida. Kleber estava ali, desfeito em lágrimas, confessando um amor que eu não sabia o que fazer. E eu, por mais que minha cabeça gritasse para correr, meu corpo não obedecia, porque junto com o choque, com o nojo, com o medo, tinha algo mais, uma curiosidade maldita, uma vontade de entender o que ele sentia. Por que agora? Por que me contar isso? Perguntei, me levantando devagar. Porque eu não aguento mais. Porque você precisa saber. Porque... Ele deu um passo na minha direção. Porque eu sei que você também sente algo. Não o que eu sinto, mas tem algo. Eu vejo no seu olhar quando você acha que não estou percebendo. Eu sinto quando você fica nervoso perto de mim. Minha respiração falhou, porque ele estava certo. Não sobre o mesmo desejo, mas sobre a atenção. Sobre aquele nervosismo que eu sempre tive perto dele e nunca soube explicar. Sobre aquela vontade de agradar, de ser aprovado, de ser visto. Kleber, nós somos irmãos. Isso não pode, falei, mas minha voz não tinha convicção nenhuma. Não por escolha nossa, por acaso, porque nossos pais se encontraram antes da gente se conhecer. Ele estava perto demais agora. Mas o que eu sinto é real, é forte, é desde sempre. E foi então que aconteceu. Ele se aproximou mais, nossos rostos estavam a centímetros de distância, e eu podia sentir cada respiração dele. Os olhos dele perguntavam uma permissão que eu não sabia se podia dar. A mão dele subiu lentamente, tocou meu rosto com uma delicadeza que me arrepiou a pele toda. Deixa eu te mostrar. Só uma vez. Só para você entender. Sussurrou, e antes que eu pudesse reagir, seus lábios tocaram os meus. Foi um beijo curto, quase inocente. Mas tinha anos de desejo reprimido ali. Tinha dor, tinha amor, tinha culpa. E quando ele se afastou, olhando para os meus olhos com medo do que ia encontrar, eu soube que não tinha volta. Porque naquela noite, nosso segredo começou. E nenhum dos dois tinha ideia de como ele ia acabar. Agora você sabe, ele disse, se afastando lentamente. E agora? Agora você vai ter que decidir o que faz com isso. Ele se virou, foi para o seu antigo quarto, fechou a porta. Eu fiquei ali no meio da sala, com o gosto do beijo dele na boca, minha cabeça girando mais rápido que o mundo, porque ele tinha razão sobre uma coisa. Agora eu sabia. E o pior de tudo, parte de mim queria saber mais. Parte de mim queria entender o que diabos estava acontecendo com a gente, comigo, com tudo que eu achei que sabia sobre mim mesmo. Mas o que eu não sabia era que aquela noite era só o começo, que o segredo que começamos ia nos perseguir, ia nos transformar, ia nos destruir. Porque no dia seguinte, quando a luz do sol entrou pela janela, nada mais seria igual. E a pior parte, eu já sentia que não queria que fosse. Acordei com o barulho da chuva batendo no telhado. Por um segundo, pensei que tinha sido tudo um sonho. Aí vi que estava no sofá, a TV desligada, e senti o gosto seco na boca. O beijo. O beijo tinha sido real. Levantei devagar, os músculos doloridos de ter dormido sentado. A casa estava em silêncio absoluto. Olhei para o relógio, 7 da manhã. Minha mãe devia estar no mercado, como toda sexta. E Kleber? Kleber estava no quarto dele. Ou tinha ido embora. Não sabia. Fui para o banheiro, liguei o chuveiro. A água quente escorreu pelo meu corpo e eu tentei lavar o que tinha acontecido.
mas não adiantava. Porque não era só o beijo, era tudo o que ele tinha dito. 10 anos. 10 anos me desejando e eu nunca percebi. Como eu fui tão cego? Quando saí do banho, ouvi a porta do quarto dele abrir. Meu coração disparou. Enrolei a toalha rápido e fiquei parado no corredor, sem saber se enfrentava ou fingia que nada aconteceu. Kleber apareceu no fim do corredor. Os olhos dele inchados, o rosto pálido. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em uma noite. A mãe foi pro mercado, ele disse, a voz rouca. Precisamos conversar. Não tem nada para conversar, respondi, segurando a toalha com força. Tem sim, porque eu sei que você não vai contar para ninguém. E eu também não vou. Mas a gente precisa entender o que fazer daqui para frente. Sentamos na mesa da cozinha. Ele fez café, mas nenhum dos dois bebeu. O silêncio estava pesado, carregado de tudo que não tinha sido dito. Kleber estava de camiseta e shorts, os cabelos bagunçados, e eu podia ver que ele estava sofrendo, de verdade. Não era só desejo, era dor. Era anos carregando algo que ele não pediu para sentir. Olha, ele começou, respirando fundo. Eu sei que foi errado, eu sei que você não sente o mesmo, mas eu precisava tirar isso de dentro de mim, porque se eu não tirasse, ia me matar. E agora? Perguntei. Agora que você contou, o que a gente faz? Eu vou me afastar, vou me mudar, vou tentar consertar meu casamento se ela ainda quiser. Mas eu precisava que você soubesse, porque você é parte disso tudo. Você sempre foi. As palavras dele caíram como pedras, porque eu entendi naquela hora que o amor dele, por mais errado que fosse, era real. Era puro. Era destruidor. Mas real. Eu não vou contar pra ninguém, falei. Mas eu também não posso. Eu não posso te ver do mesmo jeito. Eu sei e eu entendo. Mas quer que eu te diga uma coisa? Depois de ontem, depois de te beijar, eu sei que vou carregar isso pro resto da vida. Mas agora eu também sei que você sabe. E isso, de algum jeito doentio, me alivia. Levantei, fui até a janela. A chuva tinha parado, mas o céu estava cinza. Pensei em tudo que a gente tinha sido. Irmãos, amigos, companheiros. E como uma noite tinha jogado tudo isso no lixo. Mas também pensei em algo mais profundo. Como é fácil julgar quando a gente não sente. Como é fácil falar isso é errado quando não é com a gente. Kleber não pediu para sentir aquilo. Ele só sentiu. E carregou sozinho por uma década. Vai em paz, eu disse, virando para ele. Vai tentar ser feliz, vai tentar esquecer, mas guarda isso aí dentro de você como uma lição. A gente não escolhe quem a gente ama, mas a gente escolhe o que faz com isso. Ele chorou. Chorou como eu nunca tinha visto um homem chorar. Foi pro quarto, pegou as coisas dele. Antes de sair, me olhou nos olhos e disse: Obrigado por não me odiar. Obrigado por me ouvir. E desculpa por estragar tudo. Quando a porta se fechou, eu fiquei ali parado. Não tinha vitória, não tinha derrota. Tinha só vida. Tinha dois caras tentando entender os próprios sentimentos num mundo que não dá espaço para isso. Tinha um segredo que ia nos unir e nos separar para sempre. Hoje, Kleber mora em outro estado. A esposa dele perdoou, mas ele nunca mais foi o mesmo. E eu? Eu aprendi que amor vem em formas que a gente não entende. Que dor não escolhe endereço. Que segredos podem nos matar ou nos libertar. Depende da gente. E se você tá aí guardando algo que acha que ninguém vai entender, lembra da nossa história. Lembra que falar pode doer, mas calar mata por dentro. E que, no final das contas, a gente não escolhe quem ama, mas a gente escolhe como vive com isso. Se você quer mais histórias reais assim, histórias que a vida escreve quando a gente não tá olhando, vira membro do canal. Lá eu conto os relatos que são muito pesados para aqui, muito íntimos, muito reais. Clica ali, me ajuda a continuar trazendo essas histórias que precisam ser ouvidas. Porque todo mundo tem um segredo. E todo segredo merece ser contado um dia. Fica com Deus e lembra, julgar é fácil. Entender é que é difícil. Mas vale a pena tentar.